Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Talkcast Conceber Amor. E hoje nós estamos com uma pessoa que vocês vão ficar surpresos com as informações que ela vai trazer aqui pra gente. Carol... Gente, o sobrenome dela é maravilhoso, eu não consigo falar. Carol Neuwald. Sabia que eu sabia? Carol Neuwald, bem-vinda, obrigada pela sua presença aqui conosco. Eu que quero agradecer pela oportunidade, é uma alegria estar aqui falando por esse assunto tão importante que hoje afeta tantas pessoas no país. A gente sabe que 1 a cada 7 casais no Brasil hoje tem infertilidade e esse número está só diminuindo. Então, é uma alegria estar aqui passando essa informação e fazendo que as pessoas entendam a importância da nutrição na fertilidade. Isso aí, gente. A Carol, ela é uma nutricionista e ela se especializou na fertilidade através da nutrição. Sabia disso, Paula? Não sabia. Oi, gente. Não sabia e o assunto é bastante pertinente, hein? Então é isso. Você sabe o que você tá comendo aí pode estar impedindo você de ficar grávida? Sabia? Ou o que tá deixando de comer? Nós vamos falar sobre isso aqui com a Carol hoje. E eu quero começar te perguntando, Carol, como é que foi que você se viu falando assim, cara, eu já sou nutricionista aqui, mas eu quero me especializar nessa área? Você teve alguma história por trás disso aí? Eu fui mãe. Mãe muda, né? Abre as portas. Eu fiz nutrição, sou formada há 14 anos. E eu sempre quis consultório. E aí, quando eu me formei, eu já entrei direto numa especialização de nutrição clínica e esportiva. Esportiva. E eu estava atuando nisso. E eu, assim, não estava realizada. Não era assim, gostava e tudo, mas falava assim, não era que negócio, me encontrei. E aí eu fui mãe e parei um tempo. Fiz uma pausa ali do consultório devido à maternidade. Eu fiquei trabalhando nesse período em responsável técnico de buffet, que eu conseguia fazer a visita técnica e voltar para casa e ficar com ela. E aí a gente vai, né? Introdução alimentar, como que a criança responde. A gente vai vivenciando tudo o que a gente estudou na Qual é a idade da sua filha? Hoje ela tem 11. 11. Legal. Então, depois eu resolvi, falei, quer saber? Eu acho que eu vou ser muito mais feliz na materno-infantil. E fui me especializar em materno-infantil e voltei para o consultório posteriormente atendendo materno-infantil. E aí, estudando, eu me apaixonei pelo universo das grávidas. Iludida, pensando que, gente, a gente vai, né, auxiliar a mãe no desenvolvimento desse bebê. As grávidas são empenhadas, né, em fazer o melhor, preocupadas, elas seguem a dieta à risca. Você fala, toma sopa de pedrinha, vai fazer bem pro bebê, gente. Ela sai do consultório, vai comprar pedrinha pra fazer a sopa. Vai comprar pedrinha. Então, pensei assim, que era isso, né? Que eu ia encontrar, e a introdução alimentar que tinha dado tão certo, que eu gostei de fazer, e eu via que, assim, as mães das coleguinhas, depois da Letícia na escolinha, já tiveram dificuldade e tudo, então, naquilo ali, eu falei, vou auxiliar as mulheres nisso. O que eu encontrei que começou a chegar para mim? Mulheres que já tiveram perdas gestacionais, e por isso estavam procurando a nutrição com aquele medinho para que ver se isso não acontecia novamente. E aí, eu fui estudar. Por que essas mulheres tão novas estavam tendo perdas gestacionais? Por mulheres que não conseguiam engravidar. Com os exames todos ok, fazendo tudo. Na prática, foi diferente o que começou a chegar para mim. E aí, eu tive que estudar. E fui me especializar. E descobri essa área de fertilidade, que depois, hoje há 6 anos, eu atuo exclusivamente em fertilidade. Eu não trabalho com materno-infantil mais. Então, o seu trabalho hoje é específico com mães? Específico com mulheres que desejam engravidar. Com mulheres que desejam engravidar, exatamente. Não necessariamente as que vêm de perdas gestacionais, as que não conseguem engravidar, e preparatório para FIV. Porque tem mulheres que chegam com várias FIVs mal sucedidas. A gente consegue excelentes resultados na nutrição para conseguir realmente que a FIV de fato dê certo. E depois que ela engravida, você continua consultando? Continua acompanhando. Fazendo acompanhamento nutricional. O puerpério, a nutrição interfere. Se tem uma mãe, por exemplo, que está nos ouvindo, que ela está grávida,
Mas ela sente que talvez possa ter a gestação não tá tão legal ali, tá com alguma deficiência nutricional. Ela pode procurar? Pode. Atendo gestantes, lactantes também, tem mulheres que às vezes estão tendo dificuldade de amamentação, que estão querendo perder peso e não secar o leite, é uma queixa muito comum, porque às vezes você vai dieta errada, você diminui demais a densidade calórica e o leite acaba secando. Então também atendo. Só a introdução alimentar, que daí hoje em dia eu não pego mais. Pergunta polêmica. O leite da mãe, ele pode ser fraco? Não. A minha avó está errada? A mãe. A minha também. Vai ficar muito debilitada. Extremamente debilitada. Porque vai tirar tudo da mãe para passar pro leite. O leite não vai ficar fraco. O que pode acontecer não é o leite ser fraco, ela não conseguir produzir em volume suficiente devido à deficiência nutricional. Tá. Porém, o leite que ela produzir, ele é 100% adequado e nutricionalmente para o bebê. O que acontece muito, por exemplo, eu já tive casos de uma mãe que não teve um acompanhamento, engravidou com facilidade, não teve um acompanhamento nutricional na gestação, não teve um acompanhamento nutricional no puerpério e lactação e amamentou 2 anos. Então, ela vem ali de gestação com deficiência e 2 anos de deficiência e agora ela está tentando o segundo filho, ela não engravida de jeito nenhum. E a partir de qual momento começa essa investigação? A pessoa chega com os exames, muita frustração, a partir de quando? Qual seria o momento para procurar a Carol? O momento ideal é antes de engravidar, pelo menos 3 meses antes de suspender o método contraceptivo. Uhum. Por quê? É o que acontece? Não. Nunca. Mas vamos lá. Eu explico para as minhas pacientes, todas, que os gametas, tanto o óvulo quanto o espermatozoide, eles demoram em torno de 90 dias no processo de maturação. Uhum. Que é recebendo toda a parte hormonal, todos os nutrientes, ou sedentarismo, cigarro, álcool, toxinas, industrializados, o estilo de vida que a pessoa leva. Ele vai ter esse amadurecimento recebendo tudo isso. A nutrição do homem também importa? 100%. Mesmo? É 50% do óvulo, 50% do espermatozoide. Aquela aulinha da terceira série não falha. A gente pensa só na mulher, né? Tipo assim, não engravida porque a mulher não vai. Tem o caso do homem não querer participar da consulta. Quase, não, é 100% esse caso, não? É com ele. Não, por que não é? Porque a média dos pacientes que chegam pra mim é 5 anos tentando. Aí já é extremo, né? Aí eles já passaram em médicos, eles já fizeram vários tipos de exame, eles não acham, e já vem de perdas gestacionais, aí eles estão muito dispostos. Uhum. Então não é a maioria, não. Mas assim, quando não é um caso tão difícil, radical, tão sofrido, tem uma falando, não, eu tô bem. Até porque a minha primeira consulta, ela demora 2 horas e meia. Porque é uma investigação, senão não adianta. Claro. Sim. Então eu falo assim, nossa, 2 horas e meia, vai só você. Eu falo, olha, tem jeito de fazer só mulher? Tem. É o ideal? Não. Sim. Então assim, já aconteceu, eu tive uns 3 maridos que não participaram. Mas no geral eles acabam, né, com uma boa argumentação, eles acabam participando. Sim. Mas a suplementação, ela é tanto do homem quanto da mulher, a gente não tem essa cultura. Não mesmo. Aí acontece isso porque já vem uma frustração de tudo, né? Se depender do cara, só pra ir lá, pra falar assim, vamos tentar engravidar agora, então vou procurar uma nutricionista para ver se os meus espermas estão ok. Isso não acontece. Se faz o contrário, se procura nutricionista primeiro, antes de todos os outros métodos, talvez teria eliminado grande parte desse sofrimento, né? Desse longo sofrimento. Grande parte. Então, a desculpa que acontece, né, Carol, é que realmente eles... Poxa, eu já tenho 5 anos de frustração. Eu vou ficar 2 horas e meia com a Carol lá? Não, vai lá. Eu acho que não vai dar certo mesmo, né? Quando vai. Eles vão. Quando tá tanto tempo assim, eles topam qualquer coisa. Né? Mas é assim. Então, como a gente tem esse processo de maturação de pelo menos 3 meses...
Fala, olha, nós vamos entrar com a dieta anti-inflamatória, antioxidante, vamos entrar com a suplementação, vamos mudar os hábitos, que tem muitos hábitos que são extremamente prejudiciais. E aí, a partir de 3 meses, é para você engravidar a qualquer momento. Já tive paciente que engravidou antes? Já. Mas o ideal é, assim, a partir de 3 meses de tratamento. Por quê? Porque, por exemplo, o óvulo que a mulher está ovulando agora, ele já veio 3 meses atrás do processo de maturação. O do mês seguinte, ele já está com 60 dias, ele vai pegar só 30 de tratamento. E o do próximo mês já está com 30 dias, ele vai pegar só 60. Entendi. Então, no terceiro mês, são os óvulos e os espermatozoides que receberam o tratamento completo. 0. A partir dali, todos. Então, a chance de engravidar é muito maior. Mas mesmo assim, o ideal é que até os 35 anos, 1 ano de tentativas, você pode esperar. A partir disso, investigação. Após os 35 anos, porque tem um agravante do envelhecimento ovariano da mulher, são 6 meses de tentativa. Se não engravidou, pode procurar auxílio. E aí é lógico que esse auxílio, ele é multidisciplinar. Sim. É médico e nutricionista. E a gente tem algumas terapias que têm muito resultado, como a acupuntura, por exemplo. Acupuntura? Pra mulher, Mesmo? Sim, acupuntura. Tem técnicas de acupuntura que usam, que auxiliam. E a gente tem excelentes resultados. Então, a gente tem terapias alternativas muito eficientes. Que legal, cara. Mas o que chega pra mim, geralmente, é o diagnóstico que a gente chama de isca. Eu falo para os meus pacientes, isca não existe. Isca é sinônimo de deficiência nutricional. O que é o diagnóstico de isca? Isca é infertilidade sem causa aparente. Já fez todos os exames médicos, eles estão pelos exames 100% aptos a engravidar e não engravidam. Então é infertilidade sem causa aparente. Fertilidade sem causa aparente é deficiência nutricional. Você acha que a Fernanda teve uma demora, assim, pra engravidar, igual vocês tiveram, né? O caso de vocês. E aí você me falou que depois de muito tempo ela pesquisou bastante sobre isso e começou a mudar os hábitos alimentares. Você acha que pode ter a ver? Com muita certeza. Ela falando isso, agora passou um fio na minha cabeça aqui agora. Porque foram 7 anos de muita luta, né? Sim. Que poderiam ter sido abreviados com essa informação. Sim. E olha que não foi por falta de pesquisa, mas foi por falta de informação mesmo, porque a Fernanda sempre foi muito antenada com isso, com essas coisas, mas essa parte ela não descobriu. A gente só entendeu isso já depois de 7 anos de perdas. Foram 7 perdas. Você teve 7 perdas? 7 perdas. Gente, com um nascido e falecido. Olha. Esse nasceu e morreu. E hoje eu tenho a Clarice e a Aurora, né? Depois disso. 2 arco-íris. 2 arco-íris lindos. E já contar de novo, né? A minha esposa, ela só tem meia trompa de um lado. Ela teve 2 tubárias, uma em cada. 2 tubárias. E a gente nunca se atentou para a parte alimentar. Nunca. A gravidez. Nunca, assim, nunca. Nossa, meu Deus, eu acho que a gente poderia ter, assim, no primeiro ano, com investigação bem feita, porque eu não tenho problema e ela também não, todos os exames são limpos, né? Se a gente tivesse essa informação antes... É muito, né, sofrido. Muito. O que eu vejo no consultório é que é muito sofrido, é muito doído. E às vezes um quer continuar tentando e o outro não quer mais. Porque sabe de tanto desgaste, quer se poupar de sofrimento. Então às vezes dá atrito no casal, dependendo do tempo que eles estão nessa jornada. Então assim, gente, eu sou, como é que eu vou falar? Sou prática objetiva, assim, eu falo as coisas bem rasgadas. Mas esse é um lado que assim, não tem como a gente não se tocar de tantas histórias que a gente escuta todos os dias. Sim. Porque é uma jornada muito difícil. Quando a gente pensa numa gestação, a gente pensa assim, que agora eu quero engravidar, minha vida tá em ordem, então você vai parar de tomar remédio, você vai engravidar, a gestação vai ser linda. Né? Tudo certinho. Fazer um planner aqui. E aí, além de ter toda essa expectativa quebrada, vem o sofrimento de mês a mês não engravidar. Ou engravidar e se deparar com uma perda. Eu tive uma perda. Eu tive 2, na verdade. E assim,
o meu filho agora, o segundo, que eu tenho um de 2 anos e 9 meses, ele era uma gestação gemelar. Então, eu decidi... A minha primeira filha foi no começo logo no começo do meu relacionamento. E aí, a gente teve a Letícia, e eu fiquei os primeiros 5 anos, eu falava assim, não, filho, eu falava, não, a Letícia é filha única. Né? A gente quer desenvolver carreira, a mulher pensa muito nisso. Sim. E quando eu fui trabalhar com infertilidade, que eu fui vendo essas histórias e essas perdas, e essas filhas mal-sucedidas, esse choro e essa dor, e o meu marido me pedia muito, e a minha filha pedia muito um irmãozinho. E eu falava, gente, não é agora, né? Não tá nos meus planos. E aí, quando você se depara com essa realidade tão sofrida, eu comecei a me questionar se eu tinha feito a escolha certa. E aí, eu fui mãe muito nova, eu fui mãe com 25. E aí, eu já tava assim, né? Falando, gente, e se eu mudar de ideia? E aí tem a questão do envelhecimento ovariano. Depois não vai dar mais. E se eu realmente depois decidir que e eu não engravidar? Porque assim, quando é tão perto da gente, como eu engravidei, né, meio que sem querer no começo do relacionamento, você fala assim, você tende a pensar que vai ser fácil. E aí quando você vê tantos casos, você fala, gente, pode ser que não. Pode ser que não. E aí eu falo para as minhas pacientes que tocaram no meu coração. Sim. E aí eu me preparei para a gravidez do Henrique, como eu não tive oportunidade de me preparar na gravidez da Letícia, que eu não tinha nem esse conhecimento na época. Sim. E aí, mesmo tomando todas as vitaminas, tendo todos os nutrientes, eu engravidei do Henrique e eu tive um descolamento. Um sangramento. Eu fiquei 1 mês e pouco de sangrando. E assim, mesmo de repouso absoluto, eu não parava de sangrar. E aí eu fazia ultrassom a cada 10 dias. Eu ia para ultrassom sem saber se o neném tava lá ou se ele tinha saído. E eu pudesse não ter visto. Então, você fica com aquilo 24 horas. Sim. Aí assim, depois eu cheguei a ver. O caso foi assim, eu tive o sangramento, eu estava na fazenda, e a gente veio embora, e eu fui direto pro hospital, e a gente, como estava sangrando muito, a fazenda no Mato Grosso, enfim, a gente veio embora de avião, e teve que parar para abastecer, porque ele não tinha autonomia para ir e para voltar. Nessa parada para abastecer, eu fui trocar o absorvente e eu vi. E aí, voltei pro avião, meu marido, você viu a perca. Já. Minha filha. E assim, com a mão na minha barriga, calma, mamãe, vai ficar tudo bem. Não sei. E eu assim, não podia nem chorar. E eu tinha visto. Aí eu vim direto no consultório do meu médico. E eu falei, olha, eu perdi. Você estava de quantas semanas? Foi o sangramento eu descobri na fazenda. A gente foi pra lá de férias, eu atrasei, eu não atraso. E aí, foi 2 dias depois que eu descobri. Sim. Mas assim, eles queriam tanto. E quando eu contei, foi aquela loucura. Então, assim, eu estava naquele misto, assim, de como é que eu vou contar pra minha filha? Que ela quis tantos anos, assim, e assim, gente, eu tremi. E aí, cheguei no consultório, a hora que eu fechei a porta, meu médico é o Dr. Francisco Lobo, ele é maravilhoso. E ele foi meu médico desde a época da Letícia. Eu falei, olha, fechei a porta, falei, eu perdi, e eu não sei como é que eu vou contar. E desabei de chá. E ele me examinou, ele falou, olha, você realmente evoluiu para uma perda e tal. E me examinou e falou, olha, vamos fazer uma ultrassom pra gente confirmar. Fui fazer ultrassom. Tinha um saquinho gestacional desse tamanho e um coágulo desse. O Henrique tava lá. Meu Deus. Olha. Depois que eu descobri que eram gêmeos. Arrepiei tudo também. Nossa. Depois, então, aí eu descobri que eram gêmeos. Foi nesse momento que você descobriu? Não, depois... Nesse momento, você fica tão confusa e tão nervosa. Aí, o jeito que eu fiz. Eu achei que eu tava tão nervosa que eu tinha me enganado. Que eu não tinha visto o que eu vi. Entendeu? Sim. Você fica assim meio... E aí, eu fiquei de repouso absoluto, que foi aí que acontecia esse sangramento. Eu fazia cada 10 dias sem saber se ele tava lá ou não. E aí, você começa a pensar e tudo. E o Henrique nasceu prematuro, porque eu tive Covid. A gente não tem isso. A gestação da Letícia foi perfeita.
E você fala assim, ai, segundo filho, vou tirar de letra. Porque aquelas inseguranças de mãe, de primeira viagem, que a gente tem. E você já estava mais interagindo com esse universo. Não já sabe, tinha, uma gripezinha, no que aquilo pode se desdobrar. Você vê que fala, não. Agora é tranquilo. Eu falo, gente, não, vai ser assim, com o pé nas costas. Aí eu tive a perda da Helena, eu tive o sangramento, a perda da Helena, e peguei Covid, contaminou a placenta, ele nasceu prematuro. 34 semanas. Aí eu tive hemorragia e fui em outro hospital, que na maternidade que eu tava só tinha UTI pro neném, eu fui transferida para outro hospital. Fiquei 3 dias em outro hospital, até eu encontrar com meu filho de volta. E isso fez que no primeiro ano ele desenvolveu um problema de sono. Ele não dormia, ele acordava a cada 20 minutos, meia hora e não aceitava outra pessoa. Uhum. Eu tenho uma amiga que veio aqui, vocês conhecem, a Grisiele. Sim. Maravilhosa. Falou, Carol, vamos fazer um renascimento e tudo, pelos traumas da gestação, parto prematuro, sangramento e tudo mais. E no renascimento, a Gri, que não sabia do sangramento, não sabia do que tinha acontecido lá quando a gente parou para abastecer. Falou, o Henrique acorda também porque a sua gestação era gemelar. E ele sente falta da irmãzinha. Olha só! E aí, quando ela me falou isso, eu contei para ela do que eu tinha visto. Uhum. E aí que eu me dei conta de que eu não estava enganada. E você renasceu ele ou você? Vocês dois? Eu renasci ele. Ele. Ele contou? Ou ele era... Qual idade ele fez? Não, ele tinha 1 aninho. Tá. Na técnica do renascimento, aparece. Ela colocou outra pessoa para representar. Eu já fiz com ela. Então, e aí ela falou, olha, também... E assim, de uma criança que acordava em torno de 23 vezes à noite, isso foi de manhã. A gente foi pra casa, almoçou, ele deitou e dormiu, ele dormiu 2h30. Ele nunca tinha dormido mais que 40 minutos nesse 1 ano inteiro. Dormiu 2h30, que a mãe ficou do lado, deitada na cama, pra ver se a criança estava respirando. Você falou, gente, o que tá acontecendo? E aí foi, em 2 meses, após o renascimento, foi diminuindo, ele acordava de 3 a 5 vezes na noite. Olha aí. Foi assim, um negócio, tirar com a mão. Ô, Evelyn, deixa eu falar uma coisa aqui que tá te roendo. Tá me roendo. Eu quero vir. Eu tô tão feliz de estar abordando esse assunto aqui hoje, que eu acho que eu não tenho dimensão, eu acho que vocês também não. O tanto de gente que precisa dessa informação. Sim. O tanto de gente que precisa dessa informação. Dessas, eu tô, né? Assim, ó, dessas, sabe? Todas, né? Há 6 anos atrás, quando eu comecei a estudar, a literatura falava que no Brasil era 1 a cada 7 casais com dificuldade de engravidar. Mais de 1 ano de tentativa sem sucesso. Hoje, a literatura já fala pra gente que está em torno de 1 para cada 5 casais. Ou seja, os casos de infertilidade só estão aumentando. Então, assim, é um tema que as pessoas precisam realmente ter consciência da importância. Então, assim, a gente tem essas histórias lindas, essas histórias sofridas, sem choro. Sim. Mas tem muitas famílias construídas nesses 6 anos. Muitas famílias, assim, que realizaram o sonho. Eu recebo mensagens, sim, e eu choro, né? Sim. Não, mas aqui todo mundo sim. Ai, meu Deus, eu só choro. Aqui é assim. Então, eu realmente hoje eu sou muito realizada de poder fazer o que eu faço e ajudar essas famílias e principalmente poupar esse sofrimento que eu sei que você passou. Sim. E a Grisiele fala sobre isso, né? Dê nomes. Não sei se ela já comentou com você, né? Dos que não estão conosco, né? Que não ficaram. E os que estão, tem que ter nome. A gente tem nome. Tem que dar nomes. E eu tava discutindo isso com a Fernanda, que eu fiz o renascimento também. Ela fez o renascimento também. Logo após uma entrevista que nós fizemos com a Grisiele aqui. E é fantástico, né? Indico para quem quiser fazer, faça, que é muito bom. E
a gente ainda tá discutindo nomes, porque cada gestação a gente tinha um nome já determinado. Essa é desse aqui você escolhe, esse próximo é eu que vou escolher. Com as duas meninas, com a Clarice e com a Aurora foi assim, eu escolhi o nome da Aurora, ela escolheu o nome da Clarice. O Vicente, que faleceu, a gente escolheu junto. E até hoje a gente tá assim, ó. Mas é um processo mesmo, não é fácil. Ou com isso, aí eu faço, né, eu faço terapia e tudo, então eu falo assim, a gente lida. Sim. E mesmo assim, não é uma cicatriz assim que 100% superei, vida que segue. Às vezes a gente dá uma remoída ali. Sim. Não, é uma marca, eu acho assim, perdas de filhos, eu acho que é uma marca na alma. Não. É pra sempre. Imagina. Então, graças a Deus a gente teve a oportunidade, né, de ser abençoado. Eu com 2, vocês com 2. E de poder viver esse amor. Mas fica. Fica. Eu acho que nosso trabalho... Tem uma ausência na alma, assim, né? No nosso caso, eu tenho 7. Mas, assim, tem uma lacuna, assim, em branco, né? Na alma da gente ali. Mas, nós já discutimos isso aqui em outros programas, né, Evelyn? Sim. Que eu tenho a felicidade, de verdade, na minha alma, no meu coração, de falar que eu tenho 7 filhos, que eu tive 7 filhos, que eu tenho 7 filhos, e que foi a coisa mais bonita que aconteceu nos 7 anos, né, de gestação, de esperar por aquele momento. E a notícia, ela é ruim no momento, mas a gente aprende a lidar com a situação, né? Então, acho que para muitas famílias isso é um impeditivo. Então, eu digo que não seja um impeditivo para você continuar tentando, para você continuar investigando, para você continuar buscando informações, né, Evelyn, que é tão importante, que uma hora acontece. Eu falo lá no Instagram sempre, que eu abro a caixinha de perguntas, tem uma artezinha que fala assim, só não engravida quem desiste. E é um fato. Só não engravida quem desiste. Hoje a gente tem muito recurso na medicina, a gente tem muito recurso na nutrição. Então, quem desiste realmente não vai ter a chance de segurar o seu bebê no colo. E de viver esse amor. Eu acho que a gente não deve, por mais difícil que a jornada seja, abrir mão desse sonho. Sim. Então, o meu trabalho hoje, a gente fala de contaminantes ambientais, que é o que a nossa sociedade moderna trouxe. Tá. E as pessoas não têm noção dessa dimensão. A maioria não. Então, assim, por exemplo, as panelas de teflon. Panelas de teflon são um bônus da modernidade. Uma maravilha, não Quem gruda. quer lavar outra coisa? Sim. Fácil de lavar, né? Hoje em dia tem em todos os lugares, todas as casas. Então, todas as casas têm uma panela de teflon toda arranhada, que aquele teflon soltou na comida, alguém comeu, e ele é altamente tóxico. E eles causam infertilidade. Olha. Sim. Entre outras coisas que eu já ouvi falar, né? Desodorantes. Vou chegar nessa parte. E é um universo, assim, que a Carol tem a propriedade pra falar então, mesmo. Assim, tem posts no meu Instagram, vários, a respeito dos contaminantes ambientais. Por quê, gente? Porque os contaminantes ambientais fazem parte da vida de todo mundo. Que panela que eu uso, Carol? Então, a gente tem a melhor ácido cirúrgico. Tá. Ela é cara. Muito. Tudo bem. Mas assim, entre o Teflon, que é o pior, e o ideal, a gente tem excelentes, boas opções. Panela de ferro. Vale? Vale. Não com aquela ideia que a vovó tinha de que o ferro ia prevenir anemia, né? Ia suprir seu aporte de ferro. Não com essa ideia. Não supre. Minha avó tá errada de novo. Meu Deus do céu. Mas o feijão lá em casa é só na panela de ferro, exato. Mas fica mais gostoso. Eu acho. Fica mais gostoso, mas não supre a deficiência de ferro. Porém, não solta toxicidade. Tá. Então a gente tem de pedra-sabão, a gente tem de ferro. Barro. Então, tem umas coisas que assim,
a contaminação da panela, como que você isola o barro? Aí fica resto de comida, fica fungo. Não é que ela vai liberar metais tóxicos, mas assim, tem materiais que não funcionam. Entendi. Hoje, por exemplo, a gente consegue as panelas de inox. São boas. O que eu recomendo? Falar, mas qual é o melhor? Qual que tem na minha casa? Na minha casa tem as de ferro revestidas com cerâmica. Ou somente de cerâmica. A cerâmica, ela é um material extremamente seguro. O vidro é um material extremamente seguro. Só que daí o vidro pode cair, pode quebrar. Então, assim, tem umas coisas que não são tão práticas. Entendi. A gente tem uma marca brasileira, chama Ceraflame. Ceraflame patrocina nosso programa, nós estamos aqui abertos para isso. Que é uma marca que ela não é tão cara, ela é de altíssima qualidade, eu indico sempre para os meus pacientes. Entendeu? Então, assim, é claro que a gente quer a da Le Creuset, né, que é maravilhosa, porém, a gente entra nessa questão do custo. Sim. Então, assim, mas falando sério, a gente tem panelas extremamente eficientes, seguras. Por exemplo, a de inox, para quem tem alergia a níquel, pessoa que coloca uma correntinha ali e coça, isso é alergia a níquel. O inox solta. Então, se você não tem alergia, isso não é um problema em si. Mas quem tem alergia tem que ficar alumínio. Alumínio é extremamente tóxico. A maioria das panelas, se não são de teflon, são de alumínio. Exatamente. Sim. Eu tô pensando lá em casa, já, né? Já tô eliminando, já tô aqui. Plásticos com bisfenol. Cobre. Eu acho que a gente mantendo. Cobre é caro. Cerâmica. Também tóxico, né? Assim, a minha pergunta é mais assim, é tóxico não também? Vale a pena. Pra fazer doce de banana, não vale a pena. Não, mas aí, Evelyn, entra na questão tachos, assim, né? ó. Você vai usar um tacho de cobre para fazer um doce. Uma vez no ano, que você vai fazer umas compotas ali, você vai comer 2 figuinhos. Isso é um problema para a saúde? Não. O problema para a saúde está no desodorante com alumínio que você usa todos os dias. 2 vezes por dia, às vezes. Aí eu falo, gente, o que acontece? Você tá ali com seu filho, com 9 anos, 11 anos, usando desodorante com alumínio. E aí ele vai ser pai com 30. Então, ele tem 20 anos de contaminação de alumínio, de metal pesado, para então ser pai. Por isso que os índices de infertilidade só aumentam. Porque daí você pega, você tá comendo, você tá tentando uma gestação agora, você tá comendo em panela de teflon há 15 anos, todos os dias. Teflon e alumínio é o que tem lá em casa. É uma sucessão de contaminação. Os potinhos de plástico, que todo mundo põe a comida quente, soltando bisfenol ali. Não pode. Não. Os potinhos de vidro. Aí os potes de vidro ainda tem uma tampa de plástico. De plástico. Eu falo, põe um dedinho e meio a menos para não encostar. Pelo menos. Gente do céu, vou ter que comprar outra cozinha. Isso tudo a gente tira. Fora a modernidade, né? Aí você e essas toxicidades, assim, elas não se influenciam apenas na fertilidade, né? Não, na saúde, de um modo geral. De um modo geral. Por exemplo, a contaminação de alumínio, ela está associada à infertilidade? Está, mas ela está associada a Parkinson, Alzheimer e demência. Olha só. Chocada. Quanto maiores os níveis desses metais pesados, maior a associação dessas doenças. E aí você comeu 40 anos no panela de teflon, o idoso tem o quê? Alzheimer, Parkinson, entre outras coisas. Todo aquele negócio que a gente tava falando das vó nossa ali, ó, agora há pouco. Nenhuma delas tinha, né? Porque só cozinhava na panela de ferro. Não. Eu tenho um pensamento, assim, que eu falo assim, cara, a única chance de progresso da humanidade é o regresso. Não tem outra opção, assim, parece. Porque quanto mais a gente estuda e vê as coisas que trouxeram uma certa facilidade pra nossa vida, tudo de alguma forma parece que tá errado. Então você começa a voltar, assim, no que eu... Tipo, eu cozinhava com óleo, agora eu cozinho com banha. Sabe, assim, e aí você vai voltando, assim, fala assim, cara, o ideal é morar na roça. Veneno, né? Criar a sua galinha. De girassol, de canola, é péssimo, porque ele é altamente inflamatório. E aí, o seu corpo tá inflamado, vai facilitar uma gestação? Não. A gente coloca Wi-Fi. Ninguém desliga o Wi-Fi pra dormir.
Wi-Fi? É, Wi-Fi. Que fica ligado 24 horas na sua cabeça. Mas e aí? E aí você usa de dia enquanto você tá trabalhando, porque a gente é dependente disso para o trabalho. À noite, quando você vai dormir, você desliga. Mas e o meu vizinho que não desliga? Mas é o que tá mais forte ali, né? É, tá mais forte na sua casa. Pelo menos. Entendeu? As paredes. Tanto que, assim, como que chama? Do monitor? Modem. Não, do modem. Uma certa distância do modem pelas paredes ali já não pega mais. Já impede. Então, o vizinho também tem essa questão ali de você não ser tão atingido. Mas o da sua casa faz muito mais mal. Mas o que acontece comigo com o Wi-Fi que tá passando? Por exemplo, eu tive um paciente que ele falava assim pra mim: eu não tava conseguindo engravidar, né? O casal. E aí ele falava assim: eu mudei de apartamento. Ele desligou o Wi-Fi e começou desde que eu mudei... fazer outras coisas. Desde que eu mudei... Desligou o telefone. Eu acho que eu não me adaptei com esse apartamento. Eu tenho insônia. Eu durmo mal. Não sei o que, eu acho que eu não gostei disso. E daí a gente foi conversando e falei: onde que fica o modem? No meu quarto. Nem no apartamento antigo, na sala. Falei: desliga o modem pra dormir. O modem tá no meu quarto, Senhor da Glória. Você tá a noite inteira que você deveria estar descansando, recebendo ondas eletromagnéticas. Tem estudo já que chama poluição eletromagnética. Arthur, descobri meu problema. Sem contar... Você acorda sem contar a luzinha. Não, a luzinha eu ponho um paninho em cima que eu não suporto. A luz, aí tem a luz da televisão que tá no quarto, a luz do modem, a luz do ar-condicionado. Eu desligo todas. O que acontece? A nossa pálpebra tem a capacidade de captar luz. Sim. Então, mesmo fechada. Então, ela capta essa luz, o nosso cérebro entende o quê? Ainda é dia. Está amanhecendo. Então, você tem a liberação hormonal durante ali 2 horas, 3 da manhã, que como se fosse 5, 6, você estivesse pronto para levantar. Isso desregula completamente o seu ciclo circadiano. E aí, o que a gente tem muito? Perdas gestacionais de primeiro trimestre. No primeiro trimestre, o bebezinho, ele é dependente principalmente de 2 hormônios, porque a placenta ainda não está pronta para assumir esse bebê. Então, ele fica no saco gestacional, dependente dos níveis altos de progesterona e melatonina. Se você libera... Por isso que a gestante tem tanto sono no primeiro trimestre. Senhor. E como, né? Pra ela dormir e liberar melatonina. Eu falo assim, é porque depois a gente não dorme. Então, se você quiser dormir, minha filha, a hora é agora. Aproveita o sono. Passou o primeiro trimestre. A placenta assumiu, já não é mais tão dependente de melatonina. O sono passa, a mulher fica maravilhosa. Pronta pra arrumar um enxoval. O segundo trimestre é lindo, né? O segundo trimestre é maravilhoso, você faz tudo. Por quê? Porque você não é mais tão dependente de progesterona. Então, as perdas gestacionais, elas acontecem no primeiro trimestre por 2 motivos. Deficiência nutricional no óvulo ou no espermatozoide, que ele não conseguiu fazer a replicação celular tão rápida quanto é necessário, porque com 12 semanas o bebê tá pronto. Ele tá desse tamanhozinho. Então, se tiver erro ali de replicação celular, fala perda gestacional, porque má formação fetal. Isso é o quê? Deficiência nutricional. E o Wi-Fi? O Wi-Fi, ele interfere nas células filhas. A gente tá sempre fazendo, ele faz células filhas ruins. Você viu um teste que eles fizeram esses dias, que ele rodou a semana inteira na internet? Que eles fizeram uma plantaçãozinha de acho que feijão. Tá. E numa vasilhinha colocaram atrás um Wi-Fi ligado e um Wi-Fi desligado. O Wi-Fi ligado, nada brotou. O Wi-Fi desligado, aquele do feijãozinho, todo mundo na escola faz. Sim. Em 3 dias estava brotado, desse tamanho. No algodão. A mesma... Montado junto, a questão foi o Wi-Fi ligado ou desligado. Olha só. E aquela filmagem ininterrupta, você vê ele brotando, crescendo, desse tamanhozinho, o outro nem saiu. Isso chama poluição eletromagnética. Chocada. Vai interferir no seu sono, vai interferir na sua liberação hormonal. Você já assistiu Better Call Saul? Não. Tem um episódio na Netflix do Better Call Saul, que é o advogado do outro episódio, me lembra o nome aí, Arthur? Do Breaking Bad, exatamente. É o advogado do Breaking Bad, fizeram o Better Call Saul. E o Better Call Saul tem um irmão que tem
lá no episódio, ele tem alergia a impulsos eletromagnéticos, Wi-Fi e até energia também, tipo lâmpadas e tal. E é uma coisa que, é ficção. Ele adquire depois dos 50 anos, assim, tal. Ele é um advogado muito bem sucedido, cara, dono de uma empresa super, e aí, do nada, ele começa a sentir coisas quando ele chega em locais onde tem energia. Tipo, uma lâmpada ligada, umas coisas assim. E aí, assim, é retratado isso no episódio como uma doença mental, na verdade, deixa na dúvida, assim, sabe? Você fica assim, cara, mas e aí? Esse cara, ele tá com um problema psíquico ou ele realmente tem esse negócio? Porque sempre que ele se aproxima de qualquer coisa que tem energia, ele entra em quase um choque anafilático, assim. E aí, depois que eu assisti esse Better Call Saul e eu vi esse episódio desse cara, eu fiquei assim, cara, será que isso é uma possibilidade existente, assim? Porque te faz refletir, né? Pelo que a Carol tá dizendo. Porque, tipo, se tudo emite alguma coisa, são ondas que estão passando por a gente. Então, pode ser que sim. E aí depois veio toda essa história de 5G, né? Que o pessoal falou muito. Ai, porque, meu Deus, não libera o 5G, senão vai todo mundo ter câncer e morrer e tal, não sei o quê. E aí eu fui ver e tinha realmente estudos que falavam que o 5G iria realmente ser muito ruim para algumas pessoas. E aí que a ideia era pegar essas pessoas e botar numa ilha. Falei, gente, que é isso? Que humanidade é essa, sabe? A troco de quê? Você vai prejudicar as pessoas. Que ideia maravilhosa! Então... Sem Wi-Fi, né? Então, assim, é real. Isso, assim, influencia na gente. Influencia. Tanto que homens... Fala aí, aonde que o homem carrega o celular? No bolso. No bolso. No bolso perto do quê? Da próstata. Chocada. Homem tem mais câncer de quê? Próstata. Próstata. Onde que tem a maturação dos espermatozoides? No saco. Eu falo, gente, o telefone é assim, ó. Ou ele tá na orelha, ou ele está aqui do seu lado. Ele não precisa ficar em contato com o corpo. O ideal é que ficasse longe, mas a gente não fica. A gente depende da tecnologia para trabalhar, enfim. Mas pelo menos não fique no corpo. Ah, vai entrar no carro, coloca no console, coloca no banco do lado, coloca no porta-luva, fica no bolso. E os homens morrem de quê? De câncer de próstata. Chocada. E aí, você vai fazer o espermograma tá pavoroso. Tira o celular do bolso, gente. Homens, tirem o celular do bolso. Vocês não precisam do celular no bolso. Acreditem, ele vai tocar sem estar no bolso. Muito doido isso. Então, assim, interfere muito. Questão de tem gente que trabalha com o computador no colo. Aquecendo. Sim. O computador na mesa. Sim. Isso aquece, passa pra gente. Pega ali nos testículos, pega na próstata. Isso tem interferência na qualidade dos espermatozoides. Chocado. Os ovários da mulher tá aqui, ó. E a gente fica no sofá, vendo seriado, com o computador no colo, fazendo as duas coisas ao mesmo tempo, que nós somos... A gente é dessas. Pra quê? Não tem necessidade. Então é assim. Carol, tô chocada. Chocada. Era informação para 10 dias. Não, cara, eu tô muito chocada. E os industrializados? Da mesma proporção que os pseudo-alimentos, né? Que a gente tem aí, crescem e as prateleiras dos supermercados estão cada vez mais cheias de pacotes, a infertilidade só aumenta. Por quê? Porque antes, minha avó teve 7 filhos. 12, 200. Isso, e agora a pessoa não tá conseguindo ter um. Por quê? Porque não tinha corante, edulcorante, acidulante, estabilizante, tudo quanto é anti e uns nomes que a gente não consegue nem traduzir se você for pensar, ler o rótulo. Sim. Isso é o quê? Químico. Contaminando, inflamando o seu corpo. Eu tenho a teoria de que tá na embalagem, tá errado. Mas a gente não a gente depende disso. É muito difícil. Então, assim, dá pra evitar ao máximo, mas ainda assim... Então, assim, todos os meus pacientes têm a alimentação mais limpa possível. Isso faz parte do tratamento. Você que tá assistindo esse episódio, você tá curiosa? Ficou com um gostinho de quero mais? Eu vou deixar você com um gostinho de quero mais. Vou deixar. E a gente vai encerrar esse episódio aqui querendo
saber muito mais da Carol. E eu vou deixar você comentar aí, ó. Aproveita esse momento. Já marca aquela amiga que tá ali precisando de engravidar, querendo muito segurar o bebê no colo. Marca ela, fala, amiga, olha, pode ser o seu problema, pode ser o que você tá comendo, filha. Vamos pesquisar. Melhorar, vamos pesquisar. E, Carol, eu quero agradecer muito a sua presença. Quero agradecer imensamente, assim. Eu tô querendo mais e eu quero que vocês comentem aqui que a gente vai trazer a Carol de novo pra matar as dúvidas de vocês que vocês estão tendo aí nesse momento agora, certo? A gente pode vir então falar sobre os exames laboratoriais. Exames laboratoriais. Já vamos deixar marcada a nossa próxima consulta com a doutora Carol aqui. Se você tiver suas dúvidas, você já deixa seus comentários aí que a gente vai fazer isso sim. Fiquei muito satisfeita com o conteúdo que você trouxe pra gente. Eu acho que é algo super não falado tão, né, assim, de uma maneira tão clara. Você trouxe essa clareza pra gente. Eu acho que quem tá assistindo também vai começar a se perceber, né, que já é um primeiro passo importante. E muito obrigada, Carol. Você vai voltar pra gente continuar. Foi muito importante pra mim. Fico feliz que vocês tenham conseguido alcançar o sonho de vocês essa jornada. E estarei disponível sempre que vocês quiserem para falar desse assunto que eu gosto tanto. Obrigada pela oportunidade. Valeu, Carol. Obrigado mesmo, viu? O assunto foi muito bom. Muito bom, gente. Muito obrigada por tudo. E até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.